Tá valendo. Bora lá. Oi, pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo da Me Adapt e a nossa ideia aqui hoje era inicialmente começar a falar de Python, porque a gente quer fazer uma série de vídeos falando sobre Python, que é a nossa linguagem preferida, Favorita. favorita. Mas eu pedi o Gabriel para a gente fazer um passo antes, porque eu estou na minha jornada de aprender Python e. Eu também. Ah, nem vem. E nessa jornada eu descobri uma coisa que, bom, falei assim, né? Vou começar a aprender Python. Aí você pega, baixa o programa no seu computador e aí você vai lá no YouTube e pesquisa assim, curso de Python. E aí a pessoa abre uma tela, um monte de ferramenta, começa a executar um monte de coisa e ela já me perdeu nos 30 segundos iniciais, porque eu não tenho as mesmas ferramentas que ela, ou se eu tenho uma ferramenta similar, os comandos já são diferentes. E aí, pronto, parei, minha barreira de entrada foi aí. E até o hoje conhecer um pouco mais essas ferramentas, né, testar ela e usar, foi um processo, foi um baita processo. E eu acho que a ideia desse vídeo que eu queria, enfim, trazer para discussão aqui, principalmente por causa da sua senioridade, da sua experiência, não é à toa que tá cheio de cabelo branco, é, é para contar um pouco das pessoas sobre isso, para elas não terem que passar por essa barreira de entrada é, quando elas estão empolgadas e querendo aprender alguma coisa nova. É, só para falar um pouquinho também, né? A minha ideia com esse tipo de conversa é a gente acabar criando uma espécie de podcast mesmo para tratar desses assuntos. O que que eu Uhum, vejo? Muito vídeo no YouTube ensinando a fazer uma coisa de fato, mas pouca gente falando dessa parte mais filosófica da coisa, uhum, de dicas gerais e tal. Então, uhum, assim, um bate-papo mesmo, né? De troca de opiniões. Se o pessoal gostar, a gente pode, uhum. enfim, colocar outros assuntos pensando nessa parte mais inicial, assim, do processo de estudo, para dar essas dicas e ver se a gente faz a vida aí dos nossos ouvintes, telespectadores, não sei como é que a gente chama, mais Mais simples. simples. Eu acho que você está certa, né? Quando a gente começa a aprender, o YouTube hoje ele é uma excelente ferramenta, tem Uhum, muito vídeo, ele ensina praticamente tudo. uhum, Só que na hora que você entra, o cara já tem um setup todo pronto ali que se ele for parar para te ensinar, o vídeo dele não vai ter 15 minutos, o vídeo dele vai ter 2 horas e duas meia. horas e meia. Então, eu acho que você tem que perder tempo sim, começando a entender o que, que é o setup, como fazer e gastar um tempo precioso ali do início para fazer esse setup. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, eu não comecei usando Python, eu comecei usando Ruby. Eu fiquei pelo menos uns 2 dias Uhum, instalando coisas na minha máquina, configurando uhum, e entendendo como que essas coisas funcionam uhum, para depois começar a programar, né? uhum, Fazer ali o meu primeiro Hello World. Então, uhum. isso que a galera vende aí de que a primeira coisa que você vai fazer é seu Hello World, seu Olá Mundo, Talvez não talvez não seja. seja. E aí vamos falar, eu acho que isso se aplica para todas as linguagens, né? Mas eu acho que a gente pode falar aqui do Python. Tem grandes diferenças dependendo do sistema operacional que você Escolha. decidir Uhum, utilizar, né? 90% aí de quem está escutando a gente provavelmente usa o Windows, né? uhum. Na minha opinião, o Windows ele é um pouco mais complicado de fazer, Custoso. custoso. Não vou falar difícil, mas tem outros passos porque ele não tem, por exemplo, o Python instalado nativamente. Uhum, Então você vai ter que instalar o Python, o que não acontece lá no Linux, né? uhum, Você já tem uma versão do Python instalada que pode ser que não seja a versão que você quer usar, e aí a uhum, gente vai ter que fazer essa adaptação. Então eu acho assim, primeira dica é não vá direto para o Hello World, uhum, tente aprender de fato o que, que você tem que instalar na sua máquina para uhum, o seu sistema uhum, operacional e entender o que, que você está instalando ali, por quê?
se aquela instalação der problema, você vai ter que ler sempre as mensagens de erro e entender, porque às vezes ela está dando alguma incompatibilidade de um outro programa que já está no seu computador e por aí vai. Então vou te colocar contra a parede aqui. Coloque. Porque você falou assim, então começa entendendo quais ferramentas você vai precisar instalar para o seu sistema operacional. Perfeito. Talvez eu vou fazer vou criar uma guerra aqui se eu perguntar qual é o melhor sistema operacional. Não, o melhor é aquele que você se sente mais confortável. Tá, mas vamos ser pragmático? Vamos. Porque eu não sei qual que eu me sinto mais confortável, eu quero começar a programar, qual que é a sua recomendação? Usa o sistema operacional que você está acostumado a usar. Então, por exemplo, você... Sério? Você tá me surpreendendo nesse momento? Não, é porque assim, eu sou o chato do Linux, né? Eu falo para que todo mundo tem que usar o Linux e lá. Só que não adianta, o cara tá querendo entrar e aprender Python. E aí ele tem que focar a cabeça dele para aquele aprendizado. Se ele for aprender a usar uma máquina diferente da que ele usa hoje, por exemplo, Windows, é muita informação de uma vez só. Mas como que ele, por exemplo, poderia do Windows começar a usar o Linux? Como ele poderia fazer isso? Tem algumas dicas, eu acho que a gente separou aqui esses pontos para falar mais detalhado, mas eu acho que as duas... A primeira, a mais simples, usar um programinha que chama Git Bash. Que na hora que você for usar lá no Windows, você vai, vou programar Python em Windows. Te recomendo instalar duas coisas. O próprio Python, óbvio, que não vem instalado no Windows, e o Git Bash. Né? O Git Bash ele é um terminal, uma telinha preta, que você vai ter que usar ali comandos que a gente usa no Linux. Então, esse pode ser o seu primeiro contato com o Linux, que é essa ferramenta que ela está simulando o funcionamento do Linux dentro da sua máquina. Aí tem gente que pode perguntar, eu não poderia usar o PowerShell, eu não poderia usar o CMD? Sim, você pode, são terminais do próprio Windows, mas que tem uma linguagem um pouquinho diferente da do Linux. Então, se você já quer se aproximar do mundo Linux, use o Git Bash. Uma outra dica que eu dou é, se você for gostar mesmo do assunto, e à medida que você vai vendo os tutoriais, a grande maioria dos tutoriais, as pessoas estão usando Linux. Verdade. Isso vai, por si só, aguçar a sua curiosidade. Né? Então, do Git Bash, talvez você já vai pular para o WSL. Que é? Que é um Windows, acho que a sigla é Windows Subsystem for Linux. Okay. Ou seja, é de fato o Windows rodando um sistema operacional mais leve, Linux, para você. Tá, então meu computador vai passar a ter 2 sistemas operacionais operando. Exatamente. Um está rodando o outro. Então ele está colocando toda a potencialidade que o Linux teria também num terminal, mas ali você consegue fazer muito mais coisas do que você conseguiria na Git Bash. Por exemplo, instalar programas. Pela Git Bash eu não consigo instalar programa? Não necessariamente, porque quando você está instalando na Git Bash, você está instalando no Windows. Quando você está instalando um programa no WSL, você está instalando dentro do Linux. Então eu consigo instalar programas Linux utilizando uma máquina Windows. É Exatamente. Isso que você quer dizer. Entendi. Só que na verdade ele está rodando dentro de uma máquina Linux, tá? Entendeu? Sim. O sistema operacional é ele. Exatamente. Entendi. Ou seja, você adicionou um pouquinho mais de complexidade, né? Você vai ter que fazer o setup desse WSL ali no seu Windows, então você já vai começar a ter uma vivência maior com instalar as coisas usando um terminal e não a interface gráfica, e por aí vai. Uma terceira opção para você, que talvez vai ser lá no final, né? O que a gente vai sugerir, é usando uma coisa que quando eu comecei não existia, que é o CodeSpace. Né? Porque quando você cria um CodeSpace, para quem não sabe, o CodeSpace é uma máquina virtual que você consegue criar a partir
de um repositório no GitHub, Perfeito. quando você cria o seu CodeSpaces, ele abre um terminal, então você tem o seu projeto, né, todos os seus códigos, mais um terminal. Ali dentro você pode selecionar um terminal Linux também. E aquela máquina que está aberta ali é uma máquina Linux, 100%, né? Você não tem uma interface gráfica, a única interface gráfica que você tem é os seus arquivos de texto, mas ali você tem a experiência de uma máquina Linux. Rayane começou agora, ela tá usando só o Windows, Fica no Windows. A curiosidade vai te levar pro Linux. Rayane começou agora e ela usa o Mac. Sim, né? verdade. E é o nosso caso. Vai pro Mac. O jeito, por isso que eu falei que tem diferenças a partir do sistema operacional. O jeito que o Mac funciona é mais parecido com o Linux. Inclusive o Python já vem instalado, então você não precisaria de instalar. Mas como você usa esse sistema, eu acredito que você está mais confortável com ele, vá aprender lá no Mac. Perfeito. Olha, eu vou ser sincera e falar da minha experiência, porque no último ano eu passei. O meu computador pessoal é um Mac, o meu computador aqui no trabalho é um Windows. Eu tenho que trabalhar muito fora do ambiente de casa e do presencial no trabalho. E para mim, se eu tivesse que recomendar para alguém hoje, seria o CodeSpaces, pela facilidade de você acessar de qualquer lugar e ter a padronização de ter todo o seu ambiente de desenvolvimento ali. Então você tem um editor de texto muito similar ao VS Code, que é o que a maioria das pessoas usa. Quer dizer, não sei se a Eu maioria... acho que é. Acho que a maioria das pessoas usa o VS Code. Você tem um terminal ali e você tem uma máquina com espaço rodando para você num servidor em qualquer lugar do mundo. Então, assim... O setup tá pronto, né? Tá você tudo não vai pronto. precisar de instalar Python, você não vai precisar de instalar Git, você não vai precisar de instalar editor de texto. Exato. Já tá tudo lá. Aí sim é só fazer o Hello World. Isso. Lá é o que eu iria... Tipo assim, comecei hoje, eu iria para lá. Mas, por eu já trabalhar no Mac, o Mac ser muito similar, né? O Mac OS, né? Que é o sistema operacional. Ser muito similar ao Linux, eu tenho dificuldade com o Windows. Hoje eu tenho essa preferência, assim. Então, eu acho que você falou uma coisa muito certa no início, você vai gastar um tempo fazendo esse setup. E daqui a pouco fica até legal fazer. Porque vai dar errado, você vai passar uma raiva, aí você vai descobrir, aí você vai se achar o máximo por ter conseguido descobrir o que deu errado. Você vai perguntar pro GPT, você vai perguntar pro seu colega. Enfim, eu acho que essa é uma experiência que te dá maturidade para esse tipo de problema que você vai viver pro resto da sua vida, se você quer uma vida na programação ou na... Nerdola, né? Exatamente. A gente nem tem vergonha de falar, com orgulho mesmo, porque dá muito trabalho e enfim. E aí eu acho que vale a pena as pessoas tentarem um WSL da vida se ela tem uma máquina Windows. Até porque a Git Bash, cara... É horrível. Você tem uma desculpa. Não, mas eu acho assim, Começou eu só o vídeo não todo quero... educado, não, faz o que você tem, agora é horrível. Eu só não quero que a cabeça da pessoa seja bombardeada com um número muito grande de informação, principalmente no momento que ela não está certa se ela quer aquilo. E aí essas dificuldades iniciais podem ser um impeditivo para que ela siga em frente. Sendo que se ela for de passo em passo, né? Naturalmente, vendo todos os tutoriais e tal, usando Linux, ela daqui a pouco ela vai chegar lá. Então eu só sugiro ela coisa. Mas sim, se você quer começar, põe a Git Bash aí e mete bala. Então, para dar uma resumida também aqui para pessoa que quer começar, não sabe muito bem por onde. A primeira escolha, que não precisa ser necessariamente uma escolha no início, é o sistema operacional que você vai usar. A nossa recomendação é, faz com o que você tem. Mais importante é que você faça, comece. Perfeito. Né? Apesar da gente ter uma tendência a ver o Linux. Já fica com isso na cabeça, né? Como que eu posso fazer essa migração? Eu tenho um argumento que parece simples, mas é o seguinte. Qual que é a dificuldade das pessoas de migrar do Windows para o Linux? Primeiro é o costume, né? Você nasceu acostumada a ver a telinha do Windows, aquela coisa toda.
Antigamente fazia muito sentido porque todos os programas, né, que a gente mexia só tinha versão para Windows ou quando tinha para Linux, o processo de instalação lá na máquina era mais difícil, telinha preta, terminal, isso é uma coisa que deixa as pessoas um pouco assustadas. Esse é o motivo do sucesso do Linux, do Windows, né? Ele facilitou a interface. Isso não existe mais. Então, não existe mais, mas as pessoas continuam com essa ideia de que usar Linux é difícil. 90%, 99% das coisas que você faz é no navegador. Então, o que você precisa, né? Assim, pensando um usuário que vai entrar, responder e-mail, vai fazer um documento de texto, vai fazer uma planilha, a interface do Linux hoje é praticamente igual à interface do Windows, porque a grande maioria das coisas está no navegador, só que ficou ainda esse resquício de que é uma coisa difícil de mexer, tá? Então, eu acho que é por isso que ainda tem essa resistência. Agora, lógico, se você quer virar programador, quer aprender uma linguagem, você não vai poder ter medo de tela preta, de terminal, de rodar comando, porque é ali que está a graça do negócio, né? A interface gráfica, ela não vai te ajudar muito, tá? Eu queria só dar uma dica antes, que talvez a gente tá falando de CodeSpace aqui, e aí o cara tá assim, poxa, eu não tenho conta no GitHub. Verdade. Eu não sei o que é um repositório do GitHub. Sim. E aí o cara tá falando que eu tenho que ter um GitHub que eu nem sei o que é. Sim. Um repositório lá dentro que eu nem sei o que é. E aí depois eu crio o CodeSpace para ter tudo. Não, eu prefiro ficar aqui no meu Git Bash. Beleza. Então eu acho que a primeira dica que eu daria, talvez, para quem quer aprender qualquer linguagem, não é nem se ele vai fazer o setup no Git, no Windows, no Linux e tal. Talvez seria aprender Git e GitHub. O que você acha disso? Ou não é o caminho, não quero chamar de tradicional, né? Mas a gente sabe que não é o caminho necessário, né? A gente tem muitos programadores que sabem, mas não usam. Quero a sua opinião sincera a respeito desse tipo de profissional. Ou, assim, eu fui evangelizada desde cedo na igreja do Git e do GitHub. Então, hoje em dia, para mim é básico qualquer profissional que quer trabalhar codando, que quer trabalhar com programação, versionar código. E aí, quando você vê vídeo que o cara muda o nome lá para V1 e V2 do script que ele faz, o que te dá vontade? De jogar o computador na parede, junto com o moço. Junto com o moço. Junto com o moço. Mas, enfim, eu acho que o importante é você fazer. Se aprender isso primeiro vai ser uma barreira de entrada para você, Perfeito. comece a aprender a programar. Mas se você quer aprender a programar de uma maneira que a coisa vai se tornar de fato útil e que você vai poder contribuir, então você vai poder trabalhar com outras pessoas, você vai poder trabalhar numa empresa, você vai poder contribuir em projetos open source, né? Se você quer evoluir nas suas habilidades, saber comandos Git, saber mexer no GitHub, Saber criar um CodeSpace. Saber criar um CodeSpace para mim é fundamental. Mas não precisa ser o primeiro passo se isso for uma barreira para você inicialmente. Pode ser o passo 2. Inclusive, a gente tem uma trilha, né? Que faz esse papel de ensinar o mão na massa mesmo. E aí a gente vai misturando ali alguns conceitos de programação, de Python, que mostra a pessoa, né? Ou seja, a gente mostra o Python, o iniciozinho, mas estamos mais preocupados em mostrar como que funciona o Git GitHub. Sim, exato. Eu, honestamente, acho que faz mais sentido começar por aí do que começar no Hello World, tá? Eu também. Assim, no fundo eu também. Até porque a pessoa vai ganhar uma maturidade que quando ela chegar em coisas mais complexas do Python, até nessas questões de instalação de programas e tal, ela já não vai com medo. Então é uma boa maneira de você se aproximar esse universo, chegando na aguinha calminha, sabe? Chega na aguinha calminha, sabe? Porque o Python, muito rapidamente, ele vai te dar uma onda grande para você surfar.
E talvez passar esse tempo ambientando seja importante. E aí, talvez também, porque quando você aprende a mexer com essas ferramentas, você começa a entender como que as pessoas distribuem os códigos delas, né? Uhum. E aí você pode começar a ler o código das outras pessoas. Uhum. Isso, num segundo momento, no estudo de qualquer linguagem, vai te ajudar a melhorar e a entender a linguagem que você está estudando. Sim. Então, se você vai direto para a linguagem, você acaba não tendo essa segunda fonte de informação, Sim. que é o código que várias outras pessoas estão fazendo, né? A gente tem alguns exemplos de códigos open source que a gente pesquisa, que a gente usa, e que, pelo menos para mim, me ajuda demais a escrever o seu próprio escrever meu próprio código. É uma fonte de estudo, eu acho. Beleza, ó, vou recapitular aqui então. Vamos resumir então. Resumindo, quero começar hoje. Escolhi meu sistema operacional, que é o que for mais fácil e rápido, que você vai colocar a mão na massa que você tem. Nossa recomendação, se você quer gastar energia com isso, Linux. Escolher um editor de texto, escolher um terminal, que se você está no Windows, Act Bash é uma boa forma, inclusive, de você ser ambientado ao ambiente do Linux. Se você usa Linux, ele já vai ter o terminal. Já vai ter o você terminal. Pode escolher um ou outro que é mais fancy, que tem corzinha e tal, mas se você usar o que já vem nele... Eu uso o ZSH, né? A gente usa o ZSH. Eu uso o ZSH, que eu amo, e que é o mesmo do Mac. Então, legal. Então isso pode ser uma ótima, né? Se você tem Mac e vai começar a usar. A gente não usa o ZSH, a gente usa o MyZSH, que é o ZSH com um template diferente. Coloridinho. Ele é melhor do que o ZSH. Olha aí, ó. Eu tô aqui, nem sabia, mas eu sabia que era o ZSH. Então, eu escolhi um terminal, para que eu possa rodar meus comandos, instalar meus programas. Escolher um editor de texto, que é onde eu vou escrever meu código. Talvez vai no VS Code. Vai no VS Code. A maioria dos tutoriais usa ele, curva de aprendizagem mais fácil, é gratuito. E escolher essas ferramentas que várias pessoas usam ajuda muito na hora de seguir esses tutoriais, porque você não vai ter que parar para ficar procurando funcionalidades, né? Então, vai pro VS Code. Bom, são essas 3 coisas que você precisa para começar, e onde você vai encontrar todas elas já prontas para você? CodeSpaces. Então, ou seja, na conclusão do nosso vídeo... Eu ia falar no site da Miadapt. Não, a gente pode futuramente desenvolver um sistema operacional, um terminal, deixar tudo lá. Era só para fazer uma brincadeira aqui. Mas CodeSpaces, disponível, né, pelo GitHub. Não estão sendo patrocinados por eles, infelizmente, Minota, Microsoft. Mas é realmente um serviço muito legal, de graça, acessível para todo mundo. Dá até medo, né? Dá. É tão legal que dá até medo. Mas você vai precisar saber talvez navegar pelo GitHub e navegar por repositórios Git, comandos Git. Então, para usar ele, você tem que aprender essas coisas que são super importantes na nossa opinião. Então é isso, boa jornada. A gente se vê na próxima e até mais.